Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso modesto espaço na internet, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. No vídeo de hoje nós vamos apresentar a segunda aula do curso de fiscalização de obras e edificações. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no chat e você já pode deixar o seu oi, falar de qual subprefeitura que você é e qualquer dúvida, qualquer questionamento que você quiser, basta você fazer as perguntas e questionar aqui no chat, bem abaixo aqui. Eu vou deixar também uma foto aqui para vocês verem como que acessa. Lembrando também que todas as aulas deste curso, elas são apresentadas às quartas-feiras, das 10 da manhã até o meio-dia. São 10 aulas, nós estamos na segunda aula. Lembrando também que todas as pessoas podem assistir esse curso. Esse curso ele é aberto para qualquer pessoa assistir. Porém, somente receberá o certificado validado pela prefeitura quem fez a sua inscrição foi deferida e deverá cumprir os requisitos da prefeitura, que são assistir 75% do conteúdo da aula, ou seja, ter presença em 8 aulas no mínimo. Então é obrigatório para quem quiser o certificado assinar a lista de presença. A lista de presença ela vai ser liberada aqui no chat e ela vai ficar livre, disponível para assinatura até o final da aula. Então, pessoal, olha, já aproveita, se inscreva no canal, porque se você se inscrever no canal e ativar o sininho, todas as aulas são informadas e comunicadas para vocês. O YouTube lembra vocês das aulas. Então já aproveita, se inscreve aqui, não custa nada, está fazendo um curso gratuito, não está pagando nada por isso, é totalmente grátis, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que fiscalização de atividade urbana é relevante, é um assunto importante e ele vai colocar os nossos vídeos em primeiro lugar nas primeiras páginas. Então aproveita, não custa nada, se inscreva aqui e ative o sininho. E sem mais enrolação, bora para a aula! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Lucileila Queiroz e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de fiscalização de obras e edificações. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Vamos lá? Na nossa aula passada, na primeira aula, nós vimos então uma contextualização histórica do que é planejamento urbano, como surgiu a ideia do urbanismo, da necessidade de ordenar a cidade, de organizar a cidade para que ela pudesse se desenvolver de uma forma mais eficaz, mais eficiente, que atendesse aí a necessidade da população, a necessidade das pessoas. Nós vimos aqueles instrumentos utilizados no planejamento urbano, verificamos que teve inicialmente a previsão lá na Constituição Federal, de 1988, no artigo 182, que eu trouxe aqui para a gente analisar. Depois nós vimos um pouquinho sobre o Estatuto das Cidades, aí nós entramos no plano diretor, falamos um pouquinho da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, falamos dos planos regionais e finalmente nós chegamos no Código de Obras e Edificações, verificando as suas principais características e os seus objetivos. Nesta aula de hoje, será uma aula de alinhamento de conceitos, tá? Então, nós vamos aproveitar esta aula. Basicamente, eu vou trabalhar com o artigo 3º do Código de Obras. Nós vamos verificar item por item daquelas definições, daqueles conceitos que foram trazidos, e que isso é importante para nós identificarmos qual é o tipo de construção que está sendo feita no local da obra, no local daquela edificação, e entender isso, quais são os impactos depois na leitura das peças gráficas, que é a leitura das plantas que foram aprovadas lá para a execução daquela obra,
e o que deve ser calculado ou não, que é considerado aí como área computável, área considerada no momento de fazer a fiscalização. Principalmente porque no momento lá da nossa fiscalização, a aplicação das multas, elas são feitas com base na área construída. Nós precisamos entender o que é que conta como área construída, o que não é área computável e conhecer quais são os elementos para depois, lá na frente, no dia que tivermos a aula de leitura de plantas, né, leitura das peças gráficas, facilite ali o entendimento para que a gente consiga entender realmente o que é que está representado ali por meio dos desenhos e depois ter condições de verificar naquela obra que está sendo edificada, que está sendo construída, né, se está tendo algum tipo de desvirtuamento ou não. Vou falar um pouquinho também sobre o decreto, né, 57776 de 2017, que traz aí principalmente aquela definição sobre as áreas não computáveis, e vou falar um pouco sobre a lei 11.380, que é aquela lei que fala dos terrenos erodidos, erodíveis e movimentação de terra, né, porque tem alguns conceitos lá que é importante para nós entendermos também nesta aula de hoje. Novamente, para aqueles amigos experts no assunto, peço um pouco de paciência. Então, hoje nós vamos fazer um alinhamento de conceitos para quem ainda não conhece, né, alguns dos termos que são utilizados ou que poderão ser utilizados no decorrer aí da análise e aplicação do Código de Obras, para que a gente não tenha dúvidas depois, ok? Então vamos começar. Artigo 3º da Lei 16.642, né, que é o nosso Código de Obras e Edificações, traz lá então as definições e traz uma série de situações, uma série de conceitos que nós precisamos entender um pouquinho. E aí começa lá, né, até interessante, porque ele traz por ordem alfabética. Você vai perceber que no decorrer aqui da explanação eu trouxe alguns conceitos lá do final, para o início eu fiz uma misturada porque eu achei mais fácil para a gente entender desta forma do que simplesmente passar aí por ordem alfabética conforme foi colocado no Código de Obras. Então, no inciso 1, 2, 3 fala sobre acessibilidade, tá? Então, 1 fala sobre acessibilidade, explica o que é, o 2 fala o que é acessível e 3, adaptação razoável. Então, acessibilidade é, de acordo com o especificado, uma condição que a pessoa pode utilizar com segurança e com autonomia, ou seja, sem auxílio de ninguém, de forma total, ou então assistida, né? Dependendo da situação, realmente pode ser auxiliado, mas a ideia aqui da acessibilidade é dar a maior autonomia possível à pessoa que necessite, obviamente, dessas condições especiais. E essa condição, ela é especificada ou ela é implementada para pessoas que tenham deficiência ou que tenham mobilidade reduzida. Então, vamos ver o que é pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. Daqui a pouquinho a gente volta lá para os conceitos de acessibilidade. A pessoa com deficiência, de acordo aqui com o Código de Obras, é aquela que apresenta impedimento de natureza física, mental ou sensorial. Impedimento esse de longo prazo, tá? Então é uma situação que a pessoa ela vai apresentar de longo prazo, não é uma situação temporária. E essa natureza, então, ela pode ser física, pessoas que tenham deficiência física, deficiência mental, intelectual, ou então de percepção, por exemplo, os deficientes visuais, ok? Então são aquelas pessoas que quando elas estão em interação com algum tipo de situação nas edificações que possam obstruir a sua participação. Então, a ideia é, quando a pessoa for fazer o projeto do Código de Obras, e aquele que vai analisar e aquele que vai implementar, tem que pensar formas que essas pessoas que apresentam essas deficiências, elas tenham essas barreiras desobstruídas.
Então, elas precisam ser feitas ali as condições de adaptação ou de construção mesmo, né, dos elementos construtivos, de forma a fazer com que essas pessoas tenham plena participação na sociedade, em sistema de igualdade de condições. Daqui a pouquinho, quando eu falar, eu vou voltar para mostrar para vocês a imagem do slide anterior, que é um conceito interessante, né, até que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz sobre acessibilidade, e que faz a gente entender um pouquinho o que é de novidade que trouxe o Código de Obras relacionado a essa questão da acessibilidade. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, ok? Mas pode ser que exista um tipo de pessoa que tenha um impedimento aqui, uma questão de mobilidade de forma transitória, ou uma dificuldade de movimentação, né? Dificuldade temporária, ou então contínua, mas que ela tem a questão da mobilidade reduzida, ela tem a dificuldade de movimentação. E aqui inclui também, né, a flexibilidade, a coordenação motora e a questão da percepção também. Incluir nessa história aqui da mobilidade reduzida, idosos, gestantes, pessoas com criança no colo, mães que amamentam seus bebês e pessoas obesas, que têm, então, mobilidade reduzida. A ideia tanto das pessoas com deficiência quanto aquelas que têm a mobilidade reduzida do Código de Obras, de novo, é propiciar uma maior participação, na verdade, uma participação plena, de forma a eliminar barreiras, obstáculos e fazer com que elas sejam consideradas em sistema de igualdade às demais pessoas. Voltando aqui na imagem, você vai ver, tem aqui o conceito de acessível e o conceito de universal, ok? Então, acessível, o que é? Uma edificação, um espaço, móveis, equipamentos que possam ser utilizados por qualquer pessoa, inclusive aquela com deficiência ou mobilidade reduzida, tá? A acessibilidade, então, você tem que criar situações, condições de utilização, segurança e autonomia nas edificações, nos espaços, nos mobiliários e equipamentos. Acessível é a edificação, o espaço, o mobiliário e o equipamento que pode ser utilizado. 3. Adaptação razoável. Então, vamos olhar. Nesses desenhos abaixo, esse que está do teu lado esquerdo, está escrito aí no conceito de acessível, eu posso considerar que foi feita uma adaptação razoável, porque o padrão seriam colocar os telefones no nível mais alto lá, para aquelas pessoas que não tenham, né, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de mobilidade reduzida que possam utilizar. Só que foi feita uma adaptação para, por exemplo, ali o cadeirante, né? Aqui é o cadeirante, mas poderia ser uma pessoa que tivesse uma estatura também mais baixa, que tivesse, por exemplo, nanismo, a pessoa teria condições de utilizar esse telefone. Agora, do outro lado, está escrito no conceito de universal. Vocês percebem que os 3 equipamentos de telefone, eles estão instalados da mesma forma, no mesmo sentido, só que todas as pessoas podem utilizar. Então, quando a gente fala de adaptação, é a modificação de uma situação existente para garantir aí essa igualdade na utilização das edificações, dos espaços, dos equipamentos, dos mobiliários, ok? E no conceito de universal é você já construir. Então, imagine que você vai fazer um prédio novo, uma construção nova, já considerando essa necessidade diferenciada ou especial dessas pessoas, ok? Então, esse é o conceito de acessível, de acessibilidade e adaptação razoável. Importante que esse conceito de acessibilidade ele tem sido grandemente introduzido, né, na nossa legislação por conta aí da necessidade de aplicação do princípio da isonomia, da igualdade, para fazer com que essas pessoas elas
consigam ter a sua independência cada vez mais, né? Que não fiquem aí dependentes de outras pessoas para levar, trazer ou para que possa resolver algum problema em nome delas, ok? Trouxe aqui algumas imagens, né, para nós entendermos o que é falar de acessibilidade. Nessa imagem aqui da parte de cima, olha que interessante. Tá lá, né, o cadeirante, e aí tem o local de fácil acesso, na altura dele, ele não precisa ter nenhum tipo de dificuldade, aonde ele vai acionar, a porta vai abrir e ele passa. Olha na parte de baixo, para você ter uma ideia, o outro cadeirante tentando descer uma escada. Eu não sei se vocês já participaram, mas acho que a Secretaria de Pessoas com Necessidades Especiais ou Deficiência, eu esqueci o nome da secretaria, mas eles têm um curso muito interessante, que é um curso sobre sensibilização. Então eles falam sobre acessibilidade, eu até participei à época, porque eles estavam falando sobre adequação dos passeios públicos, né? Para essas pessoas que têm esse tipo de necessidade. E tinha um momento lá que nós fazíamos a sensibilização. Então, alguns tampavam os olhos e pegavam lá a bengala, né, como se fosse deficiente visual. Outros pegavam a muleta e eu escolhi, achando que era mais fácil, a cadeira de rodas. Vocês não têm noção da dificuldade que é você subir com a cadeira de rodas, sei lá, 3 centímetros. Eu não consegui. Tem que ter uma força muito grande no braço e eu não consegui. Se não tivesse alguém para me empurrar, eu não conseguiria subir, olha, 3 centímetros, que era da guia. Imagina subir aí numa altura dessa, isso daí coloca realmente a pessoa num risco muito grande de segurança. Pode acontecer um acidente, ela pode cair e pode se machucar. Então essa aqui é uma diferença aí entre duas situações, né, de adequação, de acessibilidade, uma que tem, a outra que não tem, para nós entendermos um pouco mais aí a diferença. Aqui nós temos adaptações, né? Então na imagem de cima a pessoa tem uma mobilidade, né, reduzida, e aí foi adaptado então esse equipamento que faz com que ela consiga subir sentada a escada. E aqui na imagem de baixo nós temos um banheiro que foi adaptado, né, que foi construído aí especificamente para pessoas também que tenham deficiência ou que tenham mobilidade reduzida, que ela pode se segurar, né, tem ali os apoiadores, toda a instalação é feita para fazer o atendimento dessas pessoas. Trouxe aqui, que eu achei interessante também, né, os brinquedos, os equipamentos colocados nas praças, de forma universal, né? Então nós podemos ver que tanto o cadeirante quanto a criança, né, considerada aí normal ou sem nenhum tipo de necessidade, ela pode utilizar o brinquedo, porque isso daí é um conceito de universalidade. Então não tem uma adaptação, na verdade, foi construído dando a possibilidade aí das crianças, né, mesmo que tenham qualquer tipo de dificuldade, que elas também possam se divertir com os equipamentos públicos aí. Aqui eu trouxe exemplos de móveis. Na imagem de cima, nós temos aqui uma mesa, instalada, onde o cadeirante ele pode entrar com a sua própria cadeira e ficar ali. Se você conseguir notar, as outras mesas, elas têm o mesmo tamanho, a mesma altura. Ou seja, é um conceito também universal, né? Não foi feito uma adaptação desses móveis para que eles possam utilizar. Não, pode ser usado por qualquer um, inclusive aí por pessoas que tenham deficiência. Na imagem de baixo, eu coloquei também os móveis, né, um móvel, na verdade, que é o local ali para as pessoas servirem, né, nos buffets do restaurante, e tem o local na parte de baixo, onde é possível a pessoa entrar com a sua cadeira, então ela tem a liberdade ali, ela consegue ter autonomia de se servir sozinha, sem ficar dependendo de ninguém, ok? Então também mais um conceito aí de universalidade. Mais algumas imagens, e aqui eu trouxe imagens para vocês de adaptação razoável, ok? Então você vai ver aí e vai pensar, escreve aqui embaixo,
né, nos comentários o que você acha sobre isso. Essa primeira imagem aqui em cima, então tem a escada, e aí eles colocaram um elevador, tá vendo? Para as pessoas que tenham, né, deficiência, dificuldade de locomoção. Então ela vai subir e não vai precisar, obviamente, passar pela escada, tá? Então essa aqui eu entendo que é uma adaptação razoável, ok? Agora, olha essa imagem aqui embaixo, que fizeram uma rampa, essa rampa aqui vermelhinha, tá vendo? E aí eu vejo isso e lembro de novo lá daquele curso que eu fiz da sensibilização, né? Que eu fiz de verdade. Para descer, eu fico pensando que é até possível. Ainda mais nessa declividade que foi feita essa rampa aí, de verdade, precisa verificar se isso é plausível, porque para a pessoa subir essa rampa sem auxílio, de verdade, eu acho que ela não consegue. Tá? Então foi feita uma adaptação, mas precisa verificar aí quais são as condições de adaptabilidade, né? Uma adaptação que seja razoável possível para que essas pessoas consigam realmente utilizar. Se você olhar essa foto aqui do lado direito, percebe que a rampa ela foi feita, mas com uma declividade menor, um ângulo de declividade menor. Então ela é uma rampa maior, só que aí ela fica mais suave, possibilita então que a pessoa consiga subir mais facilmente e descer também mais facilmente, sem precisar se desgastar tanto, conforme essa outra foto que eu mostrei aqui do lado esquerdo. Escreve aqui embaixo se vocês acham se essa adaptação aqui, ó, dessa imagem da rampa vermelha, se ela está razoável no conceito de vocês. Fala aí para mim, que eu quero saber. O que vocês estão achando disso? Agora, olha que interessante. Esse conceito aqui é um conceito de universalidade. Então, a escada foi construída de uma forma que todas as pessoas podem utilizar, né? Então, tanto a rampa, então você vai ver que a declividade é uma declividade suave, né? Tranquila para que a pessoa, o cadeirante, o que tem mobilidade reduzida, para que ele possa subir tranquilamente, e tem as escadas para aquele que quer, que não tem dificuldade nenhuma e quer chegar mais rápido ao seu destino. Então, achei bem interessante também esse sistema aqui de, não é adequação, né? De acessibilidade da construção considerada aí universal. Coloquei aqui também, né, que a escrita em braille, né, para os deficientes visuais também, para que eles possam ler o que está escrito e aí também ter a sua própria independência, né? Então é isso. Essa parte de acessibilidade, finalizamos aqui somente alguns exemplos para que vocês tenham algumas noções da importância de que as edificações elas sejam acessíveis, construídas, né, de forma a ter um acesso a todas as pessoas de forma universal, ou então a necessidade de adaptações. Continuando então nos nossos conceitos, nós temos aqui o conceito de andar, tá? O andar é compreendido então pelo volume entre dois pavimentos, ou então entre o piso e a cobertura. Então, se você olha aqui na imagem, tem a parte de baixo aqui, né, onde tem o carrinho, tem o piso, aqui o pavimento inicial, e tem a cobertura. Esse espaço aqui, ele é considerado um andar. Esse volume que está aqui de construção é considerado um andar. Essa parte de cima, que tem, ó, um pavimento e a cobertura, é outro andar, tá? Então, geralmente aqui é o térreo, o primeiro andar, ou então nós temos aqui uma casa, um sobrado com 2 andares. O pavimento, então, é o piso. É o local onde as pessoas andam, né? Onde caminham ali. É o pavimento, então, aonde há a locomoção. Pavimento térreo e pavimento de acesso está lá definido na lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, né? Lei do zoneamento. E eu não vou entrar aqui porque tem muitos detalhes. Aí vai depender de várias características, e aí vai depender
do zoneamento, e essas características do zoneamento nós vamos deixar para estudar depois, se der tempo, né? Não vamos entrar aqui nesse conceito. O importante aqui é você saber o que é um andar, o que é um pavimento. Alinhamento. Trouxe aqui o desenho. Então, aqui nós temos a rua, né, que é o leito carroçável. Aqui nós temos o passeio público, que é a calçada. E aqui nós temos a divisa. Então, a linha de divisa do lote, do terreno, entre o logradouro público e o imóvel, e o terreno, tá? Então, até a gente fala, né, e as pessoas têm dificuldade de entender que o passeio público, ele não faz parte do imóvel, ele faz parte do logradouro público para que haja aí a passagem dos pedestres, o trânsito dos pedestres. Mas quem tem que fazer a manutenção do passeio público é o proprietário do imóvel lindeiro, que é aquele que faz divisa com aquele passeio, com aquela calçada. Então, alinhamento é exatamente essa linha que divide o terreno e o passeio público, o logradouro público. Tem muitas pessoas que gostam de avançar, né? Acha que o terreno está pequeno e aí constrói aqui em cima do passeio. E aí a gente vai ver lá na legislação que fala sobre avanço em áreas públicas, que aí a gente tem que intimar para que a pessoa faça o recuo da construção, tá? Então, o passeio não faz parte do terreno. Ele faz parte do logradouro público, mas precisa ser feita a manutenção pelo proprietário do imóvel. E o alinhamento, então, é essa linha aqui, ó, de divisa, aonde termina o terreno da pessoa e começa o passeio público. Próximo, ático. O ático é uma parte que fica em cima da edificação, embaixo do telhado, tá? Então serve para abrigar casa de máquina, colocar aqueles pisos, né, os equipamentos dos elevadores, caixa de água, ou então circulação vertical. Vou trazer aqui algumas imagens para você entender o que eu estou falando. Se você olha nessa imagem aqui da esquerda, você vai ver, ó, os equipamentos de ar-condicionado instalados, a caixa d'água, os encanamentos, tá? Então, essa parte do ático, ela fica, então imagine aqui a cobertura, aqui está a laje, é esse espaço entre o telhado e a laje que pode ser utilizado para esse tipo de utilização, instalação desses equipamentos, de máquinas, mas não é calculado como área edificada, tá? Então, o ático, ele é considerado área não edificada. Você não vai contar aquilo como um pavimento, como um andar, porque não é utilizado para isso. É permitido que seja feita a utilização para esse tipo de utilização, tá? Se você chegar lá, por exemplo, e tiver alguém morando ali, aí é diferente, ok? Porque houve um desvirtuamento do tipo de uso. Então, o ático, ele tem essa finalidade. Se tiver desvirtuado, você pode considerar, obviamente, como um pavimento, como andar. Mas se não tiver desvirtuado e se tiver utilizado para essas situações aqui que são permitidas, não é calculado, então, na área total da construção, ok? Então, do lado direito, tá vendo? Ó, tem aqui, ainda não foi colocada a cobertura, então você está vendo que tem a caixa d'água, que ela está sendo feita a proteção embaixo aí do telhado. Trouxe aqui o exemplo de um prédio, tá? Então, aqui eu trouxe o elevador, aqui na parte de cima, onde ficam as máquinas e todos aqueles equipamentos e as máquinas que fazem parte do funcionamento ali do elevador, né? Peso, contrapeso. E trouxe aqui do lado direito esse desenho, ó, onde está a setinha. Então, esse pedaço aqui, ó, ele é considerado o ático, tá? Ele não é computado na área total construída. Ele não será calculado para a área edificada, para finalidade de multas. Isso daqui não, ele está lá, mas no momento ali da
da medição ele deve ser descartado, porque a utilização dele ela é específica, neste caso aqui, para a circulação vertical, ou então para a utilização lá dos equipamentos, dos elevadores e outros tipos de equipamentos que são permitidos, que a gente viu no slide anterior. Próximo, beiral. Essa cobertura aqui, ó, esse prolongamento, tá vendo? Tem aqui a casa, tem aqui a parede e tem uma sobressalência, não sei nem se é esse nome que usa, mas essa parte que sobressai da parede, ela é chamada de cobertura. Então, a pessoa coloca o telhado e ela passa um pouco. Para que serve esse beiral? Ele serve para proteger das chuvas, né? Então, imagine que, dependendo da chuva, você não vai entrar dentro da casa, né? Entra pela janela, entra pela porta, bate na parede, começa a desgastar a pintura, desgastar ali o acabamento da construção. Então, ela serve para dar uma proteção maior. Só que tem um pequeno detalhe. Ela pode ter, no máximo, 1,5 metro de largura, que é a permissão, para não ser calculado como área construída, tá? Então, o beiral, ele não é computado? Não, não é computado, desde que ele tenha aí 1,5 metro de largura. Mais do que isso, aí a gente vai verificar nas outras possibilidades que poderá ser considerado. Mas aqui, neste exemplo, 1,5 metro, simplesmente para proteger as paredes, proteger as janelas e as portas da entrada aí, né, das chuvas, ok? Chuva e sol também, né? Não só chuva, mas sol também. Canteiro de obras. Trouxe esse enorme canteiro de obras aqui, ó, né, para a gente ver. Tudo aquilo que está dentro daquele espaço de construção é considerado canteiro de obras, ok? Então, geralmente, é colocado um tapume. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais uma imagem de outro tapume, falar um pouquinho mais sobre ele, mas é delimitado, é fechado, tá? Não precisa ser por tapume, pode ser por muro, seja lá o que for. Lá dentro tem tudo aquilo necessário para apoio e para execução da obra ou serviço. Então, nós podemos ver aqui que tem grua, nós podemos ver aqui que tem guindaste, tem também, pode ser colocado, né, alojamento para as pessoas trocarem de roupa, pode ter o estande de venda, escritório que fica lá os engenheiros, arquitetos, depósito, andame, plataforma, tudo isso que está relacionado aqui à edificação durante o momento da construção é considerado aí canteiro de obras, ok? Então, todos esses elementos relacionados aí ao momento em que a obra está sendo erguida, está sendo construída. Trouxe aqui, na imagem da esquerda, né, algumas redes de proteção. Então, essas redes servem para que não caia nenhum material, né? Imagine que esteja alguém passando embaixo. Ó. Não sei se você consegue ver aqui, uma pessoa de amarelo, e tem essa parte aqui, que seriam umas plataformas, né, de proteção. Imagina se ele está aqui, cai uma ferramenta, ou cai um tijolo lá de cima, direto na cabeça dele já era. Então, isso serve para proteção, para não cair, obviamente, nos vizinhos, né, no terreno dos vizinhos, e mesmo dentro ali dos operários que estão trabalhando naquele espaço, para a segurança das pessoas. Aqui também, ó, uma outra rede de proteção. E aqui do lado direito eu coloquei esse tapume verdinho. E já trouxe aqui a definição de tapume do Código de Obras, que fala que é uma vedação provisória. Provisória significa que daqui a pouco ela vai ser retirada. Utilizada durante a construção, que tem por objetivo proteger as pessoas e isolar a obra ou serviço para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente ali, ou que as pessoas adentrem aquele local que é perigoso, né? Isso pode causar um acidente. Só um detalhe aqui, dependendo da obra, ou quando as construções elas são feitas na fachada do imóvel, esse tapume, muitas vezes, ele vai ter que avançar o passeio público. E esse avanço do tapume precisa de autorização, tá? Então, quando a gente falar sobre as autorizações, nós vamos ver aí que tapume é uma das situações, né,
que é necessário pedir autorização quando ele foi instalado no passeio público. Próximo, demolição. Bom, demolição é quando derruba, né? Total derrubamento de uma edificação. Pode ser demolição parcial também, mas aí, neste caso, aquilo que foi construído é eliminado, é destruído completamente para ser feita aí uma nova construção no local, ou utilização da área para uma outra finalidade. Edificação, né? Qual que é a diferença, então, entre obra e edificação? Código de obras e edificações. Obra é enquanto a construção está sendo feita. Edificação, obra coberta. Tá? Então, se eu estou construindo alguma coisa, olha, fiz as fundações, levantei as paredes, é obra. Cobriu, já é considerada edificação. Então, edificação é uma obra coberta. Qual a destinação? Qual a finalidade dessa edificação? Abrigar atividade humana. Então, as pessoas podem morar, podem trabalhar, podem residir dentro daquela edificação. Ou então, para qualquer tipo de instalação, que a gente chama, né, de uso não residencial. Então, pode ser para depósito, pode ser para guarda de material, implantação, utilização de algum equipamento. Então, isso faz parte também da edificação. Então, é uma obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou então qualquer instalação, equipamento ou material. Já a edificação transitória, né, tem essas características, só que o caráter não é permanente, não é contínuo. É uma edificação utilizada temporariamente. Então, ela pode ser montada, desmontada, transportada. Trouxe um stand de vendas aqui, para vocês olharem. Então, os prédios estão sendo construídos, tem esse stand de vendas, aonde ficam ali os corretores de imóveis para fazer o atendimento, mas muito provavelmente, depois que as vendas terminarem, esse stand ele vai ser desmontado. Ele não faz parte aí da obra final, não faz parte do projeto finalístico dessas edificações aí dos prédios que estão sendo levantados. Então, ela é transitória porque ela não é permanente, ela não será permanente, ela vai ser desmontada depois, vai ficar durante um período específico, mas depois ela vai ser desmontada, não vai ser mais utilizada aí nessa edificação. Próximo, vou falar de dois conceitos que a gente já conhece muito, né? Que é o embargo e a interdição. Embargo é a ordem de paralisação do que está sendo feito na obra ou no serviço. Então, está sendo construída uma obra ou qualquer tipo de serviço que está sendo feito lá no momento da construção, verificado desrespeito à legislação, e aí eu coloquei a legislação do Código de Obras e também a legislação lá de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, se houver desvirtuamento, desrespeito, falta de licença, nós temos que embargar. E o embargo é a ordem de que aquele serviço, de que aquela obra, ela seja paralisada naquele momento. A interdição é a ordem para fechar e desocupar o imóvel. Então, imagine que o imóvel tem lá uma situação de risco, estabilidade, segurança ou salubridade, né? O imóvel esteja com instabilidade, correndo o risco de ruir, questão de falta de segurança, por falta de equipamentos, por falta de aqueles equipamentos necessários da parte de segurança que é exigido lá pelo Corpo de Bombeiros, ou então insalubre, aconteceu algum problema lá e, sei lá, com esgoto, com mofo, com incêndio, que tornou o ambiente insalubre, que poderá causar danos à saúde das pessoas. Então, a interdição, ela é feita dando a ordem para que aquele imóvel ele seja desocupado, para que ele não seja mais utilizado. E quando a interdição ela é administrativa, no caso da licença de funcionamento, né? Quando nós interditamos uma atividade, é para que aquela atividade que está sendo desenvolvida, ela também cesse, para que as pessoas não continuem desempenhando aquela atividade naquele local, até que as medidas corretivas sejam tomadas, tá?
No embargo, ele vai ser cessado a partir do momento que aquela irregularidade for sanada. Na interdição, ela vai ser cessada também a partir do momento em que aquela irregularidade, o motivo que levou à interdição, seja sanado também. Opa, vamos dar agora uma pequena pausa aqui no nosso conteúdo para você poder assinar a lista de presença, e o Fernando Guimarães tem mais um recado para você. Daqui a pouquinho eu estou de volta então contigo. Oi pessoal, muito bem, então nós já assistimos a primeira parte da aula. O que vocês acharam da aula? Deixa aqui nos comentários, a gente quer muito saber se o conteúdo que nós estamos apresentando para vocês está de acordo, está legal, e é muito importante que vocês dêem um feedback para a gente. Então qualquer dúvida, questionamento e sugestões, por favor, utilize o chat e os comentários, tá bom? Eu vou liberar agora, neste momento, a lista de presença desta aula. Esta lista vai ficar liberada e acessível para assinatura até o final desta aula. Então já aproveita, não deixa para o final, porque você pode esquecer e aí não vai poder assinar mais, tá? Já aproveita e assina aqui. Estamos de volta. Então, só retomando rapidamente para a gente dar continuidade aqui na questão dos equipamentos. Às vezes, no imóvel, na construção, tem algumas coisas que fazem parte que não é considerado edificação, tá? E aqui os equipamentos não são construções de alvenaria, são equipamentos, e eles não são considerados como área construída, tá? Então, esses equipamentos que são utilizados, eles não devem ser computados como área construída no imóvel, para qualquer finalidade. E para que servem, então, esses equipamentos? Eles completam a edificação, né? Eles se integram a ela, muitas vezes, né? Podendo esses equipamentos ser de forma transitória ou permanente, imaginando que permanente são os equipamentos que são implantados na edificação e lá ficam. Transitório é aquilo que fica durante um período e que pode ser removido, pode ser desmontado, pode ser levado para outro lugar. Quais são exemplos? Mecanismos de transporte. E aí eu coloquei aqui, ó, lado esquerdo, nós temos um elevador de carga. Né? Então, coloca aqui a carga, sobe e desce. Isso é equipamento. Isso não faz parte da construção. Tanques de armazenamento. Ó. Coloquei aqui, ó, um desenho aqui de um tanque para armazenamento de combustível. Embaixo aqui eu coloquei um sistema de energia solar, né? Captação e transformação de energia em energia solar em energia, né? De aquecimento. E do lado de cá, à direita, eu coloquei o elevador aqui já como equipamento para nós entendermos que o elevador ele é um equipamento, ele não é considerado construção e edificação, mas ele se integra ao imóvel, ok? Então, de novo, os equipamentos eles podem ser permanentes e podem ser transitórios. Só um detalhe, tanto o elevador quanto essas bombas de combustíveis precisam de autorização, tá? Então, a prefeitura tem que autorizar a implantação desse tipo de equipamento. Então, nós vamos ter que ver, veremos mais para frente, quando chegar o momento,
quais são os tipos, né, de autorizações que as pessoas precisam pedir ou que precisam ter para fazer implantação de um equipamento como elevador, como, por exemplo, esse tanque de armazenagem. O próximo item é mobiliário. Então, o mobiliário, ele não é considerado edificação, não é considerado equipamento, é um outro elemento construtivo. Então, aqui embaixo, temos os exemplos. E o que a gente tem que saber disso? O mobiliário também não é considerado área computável, área computada, calculada ali como área construída, mas precisa ter os limites que eu vou falar aqui, os tamanhos máximos de construção. Então, por exemplo, guarita, ou então módulo pré-fabricado, desde que não passe de 15 metros quadrados. Se for uma guarita com mais de 15 metros quadrados, aí ele deixa de ser considerado mobiliário e passa a ser considerado uma edificação. Do outro lado aqui nós temos o exemplo de um giral, né? Estrado, passadiço. Imagine um imóvel que ele tenha um pé direito alto, né? Pé direito é a altura contado do piso, do pavimento, até a cobertura daquele andar. E esse pé direito, às vezes, dependendo do tamanho, se ele for bem alto, dá para construir ali no meio, ok? Mais uma... Não é andar, na verdade, né? É um compartimento que as pessoas podem utilizar. Às vezes eles utilizam para depósito, quando, imagina uma loja, e aí tem a parte de baixo, né? Tem lá as mercadorias, a parte de cima eles acabam utilizando como depósito. O que é importante aqui é que a gente não pode esquecer que o giral, ele só pode ter no máximo 30 metros quadrados para não ser considerado área construída, tá? Se ele tiver mais do que 30 metros quadrados, aí já é considerado 2 pavimentos, entende? Já é considerado como se houvesse o andar de baixo, o andar de cima, e a área de cima, ela é computada, ela é calculada como área construída, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí com esse tamanho, com essa área, com essa metragem, para que seja computado ou não, né? No caso, quando a gente estiver fazendo a fiscalização, ok? O cálculo, a medição lá do local. Mais mobiliários. Abrigo ou telheiro, sem vedação lateral, em pelo menos 50%. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, 50%, para você ver que metade está coberto, ó. Tem vedação lateral em metade, e mais metade, 50%, está aberta. Então, esse mobiliário, esse telheiro, esse abrigo, ele não é calculado também como área computável, desde que não passe 5 metros quadrados. Esse aqui de cima, tá vendo, ó, que tem uma churrasqueira aqui, na verdade, ele ficou meio fora aqui dos slides, que eu queria mostrar esse abrigo sem vedação lateral, tá vendo? Olha, só é a cobertura, mas ele não tem fechamento lateral. O tamanho aqui, você vai falar para mim, nossa, tá maior do que 5 metros. Tá, porque quando a churrasqueira é um pouquinho maior. Então aqui, só para você ver, você viu que tá aberto aqui dos lados, ó? Esse telheiro, esse abrigo, então, é uma cobertura, só que dos lados é aberto, tá bom? Não tem fechamento nenhum dos lados, não. E por que que essa parte da churrasqueira parece que está um pouco maior? Porque pode de verdade, tá? Então, quando for a churrasqueira, quando tiver instalado uma churrasqueira, a área ela pode ser de 30 metros quadrados. Então, o que mais é considerado mobiliário? Estufa, onde coloca, né, aquelas plantinhas para criação de plantas, orquídeas, né, orquidário, viveiro de planta, churrasqueira, quiosque. Então, esses elementos eles servem para embelezar ou para ter algum outro tipo de funcionalidade, igual a churrasqueira, que seria ali um local de lazer, o quiosque, e eles não são calculados como área construída, desde que, nestes casos aqui, não ultrapassem 30 metros quadrados, ok? Passou disso, aí já começa a calcular. Então, tem que observar aí o tamanho certinho. Próximo, ou mais ainda, né, sobre mobiliário, você vê que tem várias letrinhas.
dutos de lareira. Do lado direito aqui, ó, tem a lareira e aí tem esse cano aqui, que é o duto de lareira. Desde que não passe de 3 metros quadrados, não é considerado nem equipamento, não é considerado edificação, é considerado mobiliário, não conta, não calcula para fins de área computável, ok? E pérgolas, já trouxe aqui, né, a definição de pérgola lá da frente, que são essas vigas aqui, ó, horizontais, então elas podem ficar em pezinhas ou então inclinadinhas, sem cobertura. Eu fui pesquisar e até deixei essa aqui com esse vidro para que vocês verificassem o seguinte, que não é cobertura igual essa de vidro que eu estou falando. Aqui bate luz solar, tem iluminação e claridade. Geralmente essas pérgolas também, as pessoas colocam aquelas plantinhas, sabe? Aquelas trepadeiras para ficar bonitinho, para enfeitar. Mas aqui o que eu estou falando, essa cobertura, é de telha, telhado e laje mesmo, tá? Então, essa pérgola é um mobiliário, é utilizado também na parte de decoração, né? Para colocar lá no imóvel, para fazer uma área de lazer ou uma área decorada dentro ali daquela construção, daquele imóvel que está sendo levantado, ok? Que é esse desenho aqui, ó, do lado esquerdo. Pérgolas. Ok. Próximo agora, obra complementar. Peraí. Eu tenho, então, a edificação, eu tenho equipamentos, eu tenho mobiliários e eu tenho obra complementar. A edificação é a obra com cobertura. Isso daí a gente considera e mede, faz a medição para cálculos de ação fiscal. O que não considera equipamentos não é computável, não é calculado como área construída. Mobiliários, também não. Obra complementar, também não é computável. Não esquecendo que tanto equipamentos, como mobiliários, quanto as obras complementares, para que elas não sejam calculadas como área construída, não pode passar desses limites que estão estabelecidos, tá? E esses limites estão no quadro lá no decreto 57.776, que é aquele decreto que eu trouxe no início, que é aquele que regulamenta lá o Código de Obras, ok? Tem uma tabela lá que fala das áreas não computáveis. Então, o que é uma obra complementar? É uma edificação secundária. É uma parte da edificação que complementa a atividade principal, ou que complementa a atividade desenvolvida no imóvel principal. Só que esta área não é calculada como área construída. Ah, eu não entendi nada. Então vamos lá. Primeiro, aqui, ó, passagem coberta de pedestre. Então nós temos aqui uma passagem sem vedação lateral. Tá vendo aqui? Então imagine que você tenha lá o prédio e tenha a entrada para que as pessoas não tomem chuva, não tomem sol. É feita aquela cobertura, aquela passagem, só que não pode ter fechamento dos lados, tem que ser aberta, não pode ser maior ou mais larga, né, do que 3 metros, não pode ter mais do que 3 metros de largura, e o total não pode ultrapassar 30 metros quadrados para que não seja calculado aí como área construída, ok? Esquece do tamanho. Do lado direito, ó, eu tenho aqui aquela cobertura, sabe? Abrigo de porta, de portão. Então, às vezes você fica lá, encosta o carro, abre o portão para não tomar chuva, né? E aí você passa e volta. Pode ter esse abrigo de porta, abrigo de portão. Aqui embaixo eu coloquei um abrigo de gás, né, de recipiente de gás, mas medidor de água, medidor de energia elétrica, abrigo de lixo, que é feito principalmente nos condomínios. Isso também é considerado uma obra complementar e não é calculado como área construída. Continuando então, vamos ver aqui, no exemplo de cima eu coloquei uma cabine de força, mas, por exemplo, central de ar-condicionado, cabine de força, casa de máquinas separada, isolada, cabine primária. Então, quando isso existe assim, de forma separada, não é considerada também como área computável, ok? Deslocado do imóvel não vai ser computável aí como área construída.
Aqui do lado direito, na parte de cima, eu coloquei um reservatório, uma foto de um reservatório de água, neste caso, elevado, né? Mas os reservatórios enterrados, elevados, podem ser chaminés, torres isoladas também, não são consideradas áreas construídas desde que tenham no máximo 30 metros quadrados. E aqui embaixo, né, que é o item E, bilheteria, portaria, caixa eletrônico, coloquei aqui essa portaria. Não pode ter mais do que 30 metros quadrados também, né? O máximo de 30 metros, que não é considerado também como área computável, tá? Próximo, movimento de terra. Então, vamos lá. O que diz o inciso 16 do artigo 3º do Código de Obras? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, essa questão do movimento de terra, nós temos o Código de Obras e nós temos a Lei 11.380, de 93, que não foi revogada, ela está em vigor ainda, ok? Mesmo sendo o Código de Obras posterior. O Código de Obras é de 2017, é posterior do que a Lei 11.380, que é de 93, mas ela não revogou a lei, porque as duas elas podem juntas ser aplicadas concomitantemente, ok? Então, vamos entender aqui, primeiramente, o que diz o Código de Obras, e depois a gente vai lá para a Lei 11.380, sobre movimento de terra. Então, o que é movimento de terra? Quando há a retirada de terra, detritos, né, misturados com terra, no terreno de um local e leva para outro. Então, nós entendemos como movimento de terra se é retirado a terra e levado para outro local, se traz terra de outro local e coloca ali para fazer um aterro, isso também é movimento de terra, ou se dentro do próprio terreno tira daqui e coloca ali para fazer um nivelamento, isso também é movimento de terra. Para fins do Código de Obra, para acontecer o movimento de terra, precisa ter modificação do perfil do terreno. Então, como que era o terreno? Imagina que ele tinha um declive, né, alto, assim, ó. E aí cortou o terreno em L, né? Cortou 90 graus aqui, tirou essa parte, igual o exemplo que está aqui na foto, teve uma modificação do perfil do terreno. Outra situação, substituição do solo em terrenos alagadiços. Então, o terreno é aquele que alaga com chuvas, ou porque está próximo de lençol freático, ou próximo de algum leito de rio. Então, ele acaba encharcando. Então, a retirada desse material para colocar um outro tipo de material também é considerado movimentação de terra, ok? E esse movimento de terra, ele precisa alterar o terreno topograficamente. Então, é necessário ter uma alteração topográfica maior do que 1,5 m de desnível, tá? Então, se eu coloquei aqui, ó, esse cubo do lado direito, para você dar uma olhada, eu coloquei aqui, altura 5 metros, largura 5 metros, profundidade 20 metros. Então, se eu estou falando aqui de alteração topográfica, é cortar o terreno, cortar o barranco, cortar o talude, ok? Causando um desnível maior do que 1,5 m. Isso é o que diz o Código de Obras, ok? E coloquei o ou aqui em vermelho. Ou movimentação de 1.000 metros cúbicos de volume, tá? Então, se eu estou falando de volume, é a quantidade de terra que foi movimentada. Aqui é ou um ou outro. Eu não preciso ter 1,5 m de desnível do terreno, mais 1.000 metros cúbicos de volume de terra movimentado. Não, eu posso ter um ou outro. E aí eu coloquei o exemplo aqui de baixo, ó, nesse retângulo. Imagine que a altura, né, o desnível topográfico aqui neste caso tinha sido 1 metro, só que olha o total que foi movimentado, 50 metros de largura, 20 metros
de profundidade. Se calcularmos aí, vai dar 1.000 metros cúbicos de volume. Então aqui, cuidado, não é um mais o outro, é um ou outro. Chegou lá, tem lá 0,5 metro de desnível. Só que quando você vai calcular o volume, percebe que tem mais de 1.000 metros cúbicos. Tá? Me fala se você entendeu essa diferença. Aqui escreve nos comentários se ficou claro isso ou não. Tá? Então, movimento de terra ou alteração topográfica ou movimentação do volume. Não necessariamente precisa dos dois. Fez uma alteração topográfica de 1,5 metro no desnível do terreno, só que movimentou 100 metros cúbicos de terra. Tudo bem? Tudo bem. Houve a alteração topográfica da mesma forma. Então, um é um e o outro é outro. Chegou lá, a pessoa ela raspou, né? A gente brinca. Raspou lá 10 centímetros de terra, mas o terreno tem 5.000 metros quadrados. Ou mais do que isso, 10.000 metros quadrados, 20.000 metros quadrados. Quando você faz aquela raspagem e junta no canto, dá aquele volume enorme de terra movimentada. Isso também precisa de autorização, tá bom? Então, quando a gente vê lá, quando formos estudar a documentação que precisa, né, os documentos necessários, nós vamos ver que o movimento de terra ele precisa de alvará de movimento de terra. Então, a gente vai ver mais para frente lá quais são os requisitos, ok? Por que eu trouxe, então, a Lei 11.380? Porque ela fala, né, sobre isso. Então, essa lei, ela fala sobre execução de obra em terrenos erodidos ou erodíveis. Erodido é aquele que sofreu processo de erosão. Erodíveis é aquele que, vírgula, se não fizer nada, vírgula, sofrerá processo de erosão. Obviamente, causando aí uma série de prejuízos, impactos, dependendo da situação. Isso pode ser carreado, aquela terra, e vai para o córrego, e vai para bueiros. Então, erodíveis é quando é preciso fazer algumas obras para evitar que haja erosão. Erodido é o terreno que já está com processo de erosão acontecendo, ok? E fala sobre exigência de alvará para movimentação de terra, tá? Trouxe o artigo 3º, coloquei que vai depender de licença prévia, ok? Execução de obra que se enquadre em uma ou mais das situações abaixo de movimento de terra. Então, aqui é o seguinte, é preciso autorização da prefeitura para movimentar a terra em qualquer dessas situações. E não é uma mais outra, é uma ou outra. Então, você vai ver que como ela é mais ampla do que aquele artigo do Código de Obras, acabou ficando, porque é uma lei especial. Então, o Código de Obras não revogou por conta disso, porque essa aqui ela é mais específica, ela é mais abrangente do que o Código de Obras, então ela permaneceu. O que diz, então, o que precisa de licença para movimentação de terra previamente autorizado pela Prefeitura? Primeiro, modificação da topografia do terreno com desnível de corte, né? Corte ou aterro, traz de fora e coloca, de 1 metro ou mais em relação à superfície. Ok? Então, lá fala de 1,5 metro. Aqui fala de 1 metro. E já começamos a identificar algumas diferenças de procedimentos que tem nas subprefeituras. Eu preciso que você agora, neste momento, nos auxilie. Fala para mim, escrevendo aqui nos comentários embaixo, se na sua subprefeitura, se vocês consideram essa modificação do terreno, da topografia, de 1 metro, conforme está aqui na Lei 11.380, ou se vocês consideram de 1,5 metro, que está lá no Código de Obras, de 2017. Então, me fala aqui, porque uma das finalidades, dos objetivos deste curso é identificar essas diferenças que tem nas subprefeituras, e aí depois nós vamos buscar orientação para fazer a padronização.
E por que eu estou te falando isso? Porque aconteceu isso comigo. A sorte é que o desnível aonde eu fui fazer a fiscalização tinha mais de 1,5 metro. Então, acabou que não tinha razão a pessoa que trouxe para mim. Então, ele falou o seguinte, olha, estava acontecendo um movimento de terra e ele está falando o seguinte, olha, mas está falando aqui que, no caso, no inciso 2, ó, movimento de 1.000 metros cúbicos ou mais de material. Então ele falou, olha, aqui não tem 1.000 metros cúbicos de movimentação. Eu falei, mas tem a modificação do perfil do terreno. Né? Então, eles pegaram um dos incisos e esqueceram de olhar os outros. Por isso que eu falei para vocês, é um ou outro. Então aqui, modificou a topografia do terreno, causou um corte de desnível de 1 metro neste caso, 1,5 metro no caso do Código de Obras, ou trouxe terra de fora e fez um aterro, altura de 1 metro ou 1,5 metro, com relação à superfície que já existia. Olha aqui, uma coisa interessante que esse inciso 1 fala também, que tem um ou aqui, né? Você tá vendo, ó? Ou em relação aos níveis existentes junto às divisas com outras propriedades ou áreas públicas vizinhas. Isso com certeza não acontece na subprefeitura onde você trabalha, só acontece lá em Perus. Tem lá os 2 imóveis, né? Perdão. Tem um imóvel vazio, né? Um terreno. Tem 2 casas do lado. Só que as casas elas são construídas um pouco mais alto, porque tem a topografia do terreno. Aí, o dono desse terreno do meio, ele coloca a máquina, e aí ele corta toda aquela terra, e aí ele corta aqui de um lado, corta do outro, e deixa os imóveis vizinhos com toda a parte estrutural de fora. Então, aqui é importante, porque a gente tem que verificar que não é só o corte do terreno, o desnível aconteceu no terreno. Você vai ter que verificar quais são os níveis das divisas dos outros imóveis. Se houve um corte mais do que 1 metro, considerando aqui, né, os níveis dos imóveis vizinhos, também vai se enquadrar, neste caso, no inciso 1. Tem que observar isso também. Isso acontece muito lá em Perus. E às vezes coloca até em risco os imóveis vizinhos, porque enquanto eles não fazem lá a contenção, né, do muro de arrimo, os imóveis começam a apresentar trincas e as pessoas ficam preocupadas, eventualmente, de cair as casas, a gente tem que ir lá fazer as interdições. Tudo bem aqui? Então, modificou o terreno, topografia, cortou o barranco, ou então trouxe terra de fora, teve uma modificação do desnível, ó, uma modificação no nível das divisas, então as outras propriedades estão no mesmo nível, ele cortou 1 metro de desnível, considerando ali as outras edificações, se enquadra aqui nesse inciso primeiro. Inciso 2, movimento de 1.000 metros cúbicos de material, é a mesma coisa que está lá no Código de Obras. 3, localização de terreno em área lindeira a cursos d'águas ou linhas de drenagem. Está vendo que aqui não fala nem de quantidade, nem de desnível? Aqui, em área lindeira, se o terreno faz divisa com cursos d'água, qualquer quantidade de movimento de terra precisa de autorização da prefeitura. 4, localização do terreno em área de várzea, área alagadiça, solo mole ou sujeita a inundações. Lembra que o Código de Obras fala disso também? Aqui ele amplia. Então, qualquer quantidade de terra movimentada neste local precisa de autorização da prefeitura. Ai, mas não teve desnível de 1 metro, pouco importa. Mas não teve movimentação de 1.000 metros cúbicos de terra, pouco importa. Se tem movimento nestes locais, independente do volume, independente da topografia, da modificação da topografia ou desnível do terreno, precisa de autorização da prefeitura. Ok? Próximo. Localização do terreno em área declarada de proteção ambiental. Áreas de proteção ambiental,
área de preservação permanente, área de preservação ambiental, não pode fazer movimento de terra, seja ele o tamanho que for, a quantidade que for, o volume que for, sem autorização da prefeitura. 6. Localização do terreno em área sujeita à erosão, conforme delimitação regulamentada pelo Executivo. Tá? Então, dependendo do tipo de área sujeita à erosão, e aí precisa ter esse local definido, né, pelo Executivo, aí no caso a Prefeitura, e aí precisa de ter esse tipo de autorização. De verdade, eu não me lembro lá em Perus de nenhuma área que tenha isso. Se você conhecer essa restrição aí na sua subprefeitura, onde você trabalha, coloca aqui para mim no comentário para que a gente fique sabendo, até para compartilhar, né, exemplos, que realmente lá em Perus eu não conheço nenhum terreno, né, nenhuma área sujeita à erosão que tenha sido delimitada pela prefeitura, ok? 7, olha o 7. Ocorrência de declividade superior a 30% para desníveis iguais ou superiores a 5 metros, mesmo em parte do terreno. E esse 30% do desnível ele é calculado com base na tangente do ângulo. Então não é o ângulo apenas, mas sim a tangente do ângulo. Se você é como eu, que tem aquela dificuldade básica na matemática, e você não tem ideia do que é tangente, no dia que você teve aula, né, lá na escola de seno, cosseno e tangente, você ficou viajando, eu vou tentar traduzir aqui para você numa linguagem mais simples, agradecendo aí ao meu coordenador Murilo, que me ajudou no entendimento e na montagem aqui do exemplo para vocês, ok? Aqui, do lado esquerdo, você está vendo um desenho que ele fez. Então, ele disse o seguinte, ele disse não, na verdade, né? A fórmula para você calcular a tangente do ângulo é altura dividido pela distância. Traduzindo numa linguagem mais fácil para nós entendermos. Você vai ver a altura do ponto mais alto, e aí você vai ver a altura, né, o nível do ponto mais baixo. Então, mais alto menos o mais baixo é a altura. E aí você vai dividir isso pela distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Então, calculando isso, você tem a tangente do ângulo aí específico. Para saber o percentual que está dizendo aí da declividade do desnível, você tem que multiplicar por 100. Então, complementando a fórmula aqui, multiplica por 100. Então, qual que é a fórmula para a gente entender facinho aqui, ou menos complicado, essa questão do desnível igual ou superior aqui a 5 metros, declividade superior a 30%. Nível no ponto mais alto, menos nível do ponto mais baixo, divide pela distância, multiplica por 100. Não entendi nada do que você está falando, Leila. Me ajuda, vou te ajudar. Vamos fazer agora um exemplo, calculando isso na prática, né? Imagine que você tem lá uma denúncia, aconteceu um movimento de terra e você não sabe o que fazer. Vamos aprender a calcular aqui. Primeiramente, nós vamos entrar lá no GeoSampa. Então, aqui só para você entender, eu já escolhi um local, né, para fazer o cálculo aqui de exemplo, né, para exemplificar aí o nosso cálculo. E esse aqui é o GeoSampa que eu abro na minha casa. Lá na prefeitura, pela intranet, nós temos mais recursos, mas mesmo neste, que é disponibilizado aí para qualquer pessoa, para qualquer munícipe, é possível também pegar as informações para fazer o cálculo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a altura. Com base no quê? Com base nas curvas de nível. Não sei se você já viu aí um levantamento topográfico, né? E tem as curvas de nível, essas linhazinhas que tem aqui, ó,
no mapa, significa dizer aí a altura, a diferença de altura com base no perfil natural do terreno, quando foi feito aí o levantamento topográfico. Geralmente, entre essas linhas aqui, é diferença de desnível de 1 metro. Então, vamos pegar um exemplo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, desta rua aqui, que é uma rua em um dos loteamentos lá de Perus. O que nós vamos fazer? Primeiramente, a gente vai vir aqui, ó, para pegar as camadas aqui, né, para identificar aonde que vai aparecer essas curvas, ok? Vai vir aqui no meio físico, então clicou no meio físico, aí vai clicar aqui em topografia, tá? Clicou em topografia, aí depois você vai vir, ó, em curva mestra e curva intermediária. Quando você abrir, geralmente vai vir assim, né? Se você não clicar em nada. Quando você clica na curva mestra, aparece isso, e quando você clica na curva intermediária, aparece essas daqui, ok? Então, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para a gente fazer aqui o exemplo. Vamos fazer aqui o primeiro exemplo para a gente calcular a porcentagem do desnível desta rua. Então, depois que nós já clicamos aqui, curva mestra, curva intermediária, nós vamos verificar qual é o nível. Vamos aqui no izinho, ok? Quero clicar a partir daqui, ó. Vamos contar desse ponto aqui. Vou clicar em cima desta linha, ó. Tá vendo aqui, ó? Curva intermediária 817. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 817, que eu sei que é o ponto mais baixo, porque eu conheço lá, né? Então, esse é o ponto mais baixo. Agora, eu vou aqui de novo no I e eu quero medir o ponto mais alto que está aqui em cima, ó. Essa aqui, mais lá no finalzinho da rua. Cliquei aqui, cliquei errado, né, que eu cliquei em duas. Deixa eu só aumentar um pouquinho para facilitar aqui a localização, para não clicar errado. Ó, e cliquei aqui, 833, tá? Então, esse nível é o 833, beleza. Depois que eu tenho o nível do mais alto e tenho do mais baixo, agora eu preciso saber a distância. Se você lembra lá na nossa fórmula, tinha a distância. Eu venho aqui, tiro o I novamente, porque eu vou precisar medir a distância. Como que mede a distância? Eu não sei se você sabe fazer isso no GeoSampa, então já vamos aprender. Aqui, ó, você tem a régua. Com essa régua aqui, ó, tem a distância. Essa aqui você mede a área. Essa aqui você mede, por exemplo, o ângulo. Eu quero medir a distância. Cliquei aqui, venho no primeiro ponto que eu tinha marcado, venho até o último ponto aqui, onde eu tinha marcado também. Daqui, 149, vou arredondar para 150, tá? Para facilitar aqui a minha conta, na verdade. 150, beleza? Então, medi os dois desníveis e medi a distância. Agora, vamos voltar lá para o nosso exemplo, que é o primeiro que está aqui. Ponto mais alto, 833. Ponto mais baixo, 817. Distância, 150 metros, que eu arredondei. Fazendo 833 menos 817 dá 16 metros. Dividido por 150 multiplicado por 100 dá 10,67%, tá? Então, neste caso aqui, a declividade seria menor do que 30%. Agora, vejamos um outro exemplo, lá na mesma rua. Voltando lá no GeoSampa, ok? Deixa eu voltar aqui para poder apagar a minha linha que eu estava medindo. Quero medir a mesma linha aqui, o mesmo local, mas dessa vez eu quero medir desta rua de cima para a rua de baixo. Então, vamos ver aqui a diferença desses níveis aqui. Deixa eu só ver. Desse nível aqui até esse nível aqui, tá? Entre uma rua e outra. Primeiro ponto mais alto, vamos lá no I. Já separamos aqui, né? Meio físico, topografia, curva mestra, curva intermediária.
Aí eu venho aqui, clico aqui em cima da linhazinha. Aí eu vou ter 826. Agora eu vou clicar aqui, ó, nessa linha mais embaixo. Aí eu tenho 801. Quero medir agora. Então, pago I, venho aqui na régua, pego essa parte onde eu medi o primeiro, puxo até aqui embaixo, tá 40 e uns quebrados, vou arredondar para 40 para ficar fácil aqui também na conta, tá? Então, ponto mais alto, ponto mais baixo, distância. Voltamos lá. Ponto mais alto, 826, menos ponto mais baixo, 801, dá 25. 25 divide por 40, que é a distância, multiplica por 100, eu tenho aqui 62,5% de declividade no desnível. Tá? Então, neste caso aqui, seria superior aos 30%. Agora, eu quero mostrar para você esse desnível, para ver se você consegue visualizar. Então, agora nós vamos lá no Google. Deixa eu apagar aqui. Google Maps, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui no Google Maps é a rua. Então, a rua que eu medi foi essa aqui, ó. Eu medi daqui até aqui em cima, depois eu medi daqui até aqui embaixo, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso homenzinho, coloca ele aqui no início da rua, para que a gente possa visualizar a declividade. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás aqui, porque senão fica muito perto. Beleza, que a gente já consegue enxergar. Ó, imagine que nós estamos aqui no nível da rua, eu medi aquele ponto lá em cima e esse ponto aqui, tá? Então, só para você ter uma ideia, isso aqui é um desnível no ângulo de 10%. No ângulo não, perdão. É um desnível de declividade de 10%, tá? Agora, se a gente for aqui para frente, deixa eu só voltar aqui para ir mais rápido, porque senão demora muito para ir por baixo. Eu não consigo mostrar para vocês por aqui, porque o espaço é muito curto e a gente não consegue visualizar. Então, eu vou um pouquinho mais para cá, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer como exemplo aqui. A questão da declividade, tá? Então, puxando aqui, eu tinha medido mais ou menos nessa distância, não ia dar para ver, tá? Então, só para vocês olharem aqui a altura dessa declividade, desse desnível entre a rua lá de cima que nós medimos e a rua aqui de baixo. Mais ou menos como se nós estivéssemos no nível aqui da rua, para a gente ter uma ideia lá da altura. A rua de cima, ela tá mais ou menos aqui, ó, tá? Então, se você verificar aqui, essa parte aqui, ela tá no nível da rua. Tanto que teve uma contenção aqui, ó, foi feito um jateamento de concreto para fazer a contenção aqui desse talude. Mas ela tá passando aqui, ó, tá? A rua, ela tá passando mais ou menos aqui nesse nível. Isso daqui são construções que foram feitas acima do nível da rua. E essa aqui está mais ou menos no nível, porque é declive, né, para baixo, tá bom? Então, só para você ter uma ideia aqui da altura, da declividade, do desnível que nós calculamos, que deu aqui 62,5%. Tudo bem? 8. Modificação da superfície do terreno em área igual ou superior a 1.000 metros quadrados. Então, lá em cima nós estamos falando de metros cúbicos, de volume. Aqui nós estamos falando de metros quadrados, tá? Então, se houve lá no terreno uma modificação, você não conseguiu medir o volume, a quantidade de terra, né? O volume de terra que foi movimentado, mas você vai medir o terreno. Mede frente, mede fundo, calcula a área. Se deu mais do que 1.000 metros quadrados de modificação da superfície do terreno, também precisa de alvará para movimentação de terra de forma prévia, ok? Próximo inciso, obras de emergência. Olha o que diz lá no inciso 19 do artigo 3º do Código de Obra.
Obras emergenciais são aquelas de caráter urgente, ok? Então, precisa ser feito imediatamente. Essenciais à garantia das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel. Então, além de precisar acontecer imediatamente, elas são essenciais. É necessário que essas obras sejam feitas para que o imóvel ele mantenha sua condição de estabilidade, segurança ou salubridade. Até aí, tudo bem. O problema é que a Lei 11.380, ela fala lá no artigo 14 o seguinte: quando o imóvel apresentar risco iminente de ruína ou contaminação, ou seja, um risco que vai acontecer imediatamente, ok? No caso de ruína, poderá cair logo, tipo, muito rápido. E se isso cair, se acontecer, vai trazer prejuízo tanto para os imóveis, né, vizinhos, quanto para as pessoas que residem no próprio imóvel. Então, por isso, é permitido que essas obras emergenciais elas sejam feitas comunicando simplesmente à prefeitura, mas sem esperar a autorização. Então, qual que é a ideia aqui do Código de Obras e da Lei 11.380? Se a obra é urgente, se é o risco iminente, eu não posso esperar a prefeitura analisar meu projeto, tá? Porque se eu vou fazer uma construção e aí eu preciso derrubar aquela parte ou tirar aquele telhado, eu quero tirar o telhado, eu quero construir, eu quero ampliar alguma coisa, fazer uma reforma e tal, a prefeitura vai ter que analisar o meu projeto, vai aprovar ou não. Mas se é uma coisa urgente, iminente, não dá tempo de ficar esperando a análise. Por isso, a legislação concedeu ao proprietário a prerrogativa de tomar as medidas necessárias para a eliminação do risco, ok? Apenas comunicando à prefeitura. Só que isso não tira a responsabilidade do que ele faz na obra, ok? Porque está dizendo o seguinte, que assim que a prefeitura receber a comunicação, tem que mandar alguém lá olhar para ver se realmente aquilo que a pessoa disse é verdade. Então, está caindo o telhado? A parede está trincada? Será que está mesmo? O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou tirar o telhado, vou derrubar essa parede. Tudo bem? A prefeitura vai olhar o técnico, vai chegar e vai falar, não, realmente está em risco mesmo, realmente tem que fazer mesmo, está autorizado e pode fazer. O que acontece na prática? Lá onde eu trabalho. Porque, de novo, tem coisa que só acontece em Perus. Eles entram com a comunicação, a gente sequer fica sabendo, porque a comunicação entra lá no setor de aprovação. Na verdade, nem entra. Entra via SLC e eles têm dificuldade até de verificar o que está sendo feito, o que está sendo colocado, até que consegue encontrar, né, a descrição lá do técnico habilitado do que ele vai fazer no local da obra. E aí, essa vistoria que tem que ser feita, por falta de funcionário, isso não acontece. E a pessoa, em vez de fazer obra emergencial, e aí está dizendo aqui, ó, exatamente aquilo que é necessário para eliminação do risco, eles aproveitam e fazem as outras coisas que não estão relacionadas à obra emergencial, mas, né, que fica passível aí de fiscalização. O que está dizendo ali, ó, no parágrafo 2º? Concluídas as obras de emergência, o proprietário será intimado a regularizá-las na forma da lei, vírgula, se for o caso. Então está falando o seguinte, imagina aqui comigo, tá? É o que eu estou pensando que seria uma obra emergencial. Nossa, eu preciso, a parede está caindo, está comprometida a estrutura, então eu preciso, vamos lá, demolir esse imóvel. Beleza? Eu vou lá, derrubo o imóvel. Tranquilo? Tranquilo. Ah, não, mas quando eu derrubei o imóvel, os móveis vizinhos, eles ficaram em risco. Olha aí, olha isso. Então eu vou fazer
um muro de arrimo, porque para segurar precisa do muro de arrimo. Aí eu fiz o muro de arrimo, e aí? Muro de arrimo precisa de alvará de aprovação e execução. Até aí tudo bem. Garantiu estabilidade, segurança? Garantiu. De acordo aqui com a legislação, se ele parou por aí, então ele vai ter que ir lá, ser intimado, apresentar a documentação desse muro de arrimo e fazer a regularidade desse muro de arrimo para regularizar a obra aí, no caso, se for necessário. Então, por isso que é muito importante criar uma sistemática nas subprefeituras para verificar essa questão da comunicação de obra emergencial que poderá haver desvirtuamento. Então, é necessário saber se aquelas obras que estão sendo realizadas, se elas são suficientes para a eliminação do risco. E a obra emergencial, ela para aí. Então, eliminou o risco, parou. O que passou disso já passou a ser uma obra irregular, passível de ação fiscal, com intimação, embargo e multas e o que for necessário. Ok? Inciso 27, 29, 30, 31 e 32. Rapidamente, só para a gente ver qual é a diferença entre esses conceitos. Então, é reconstrução, reforma, reforma sem acréscimo de área, reparo, requalificação. Então, vamos lá. Reconstrução. Imagine que aconteceu algum acidente. Um incêndio, sei lá, uma enchente, ou caiu um pedaço do imóvel. E o imóvel ele vai ser reconstruído buscando as mesmas condições anteriores de segurança e de acessibilidade. Tá? Então, imagine que aconteceu um incêndio e comprometeu o telhado. A estrutura está boa, mas o telhado não está bom. Trocou o telhado, mas a construção, a casa, o salão, o prédio, ele continuou igual. Tá? Então, mantém a característica anterior do sinistro. Isso é reconstrução, obra destinada à recomposição de uma edificação depois que aconteceu qualquer sinistro. Veio lá um carro, bateu, quebrou um pedaço das paredes. Então, vai reconstruir para manter as mesmas características anteriores. Reforma. A reforma, ela implica em modificação de área construída. Pode ser reforma com acréscimo de área, então aumenta a área construída, aumenta o volume da construção, ou pode ser também com diminuição. Então, faz uma reforma aonde eu vou derrubar uma parte, vou demolir esse pedaço aqui, e esse pedaço eu vou manter, vou fazer uma outra coisa, ou vou manter do jeito como está. Tá? Então, a reforma, ela implica em modificação da área, alteração da área construída para maior ou para menor, ou do volume também para maior ou para menor, desde que exista a manutenção de uma parte do que já está construído, ou então da parte toda, né, com acréscimo, por exemplo, de área, e pode ter mudança de uso ou não. Então, imagine que faz uma reforma para modificar o uso. Ah, é residencial, eu quero passar para comercial. Ah, é comercial, eu quero modificar para residencial. Também isso está dentro da reforma, ok? Reforma sem acréscimo de área, que é uma reforma que acontece, mas não há alteração na área construída e nem no volume, não mexe na estrutura do imóvel, não modifica o pé direito, nem aumenta, nem diminui a altura, né, do pé direito, a altura da construção. Então, faz uma modificação sem acréscimo de área. Ah, eu quero trocar o telhado. Reforma sem acréscimo de área. Tira o telhado, colocou outro, modificou o quê? Modificou nada, ok? Ah, eu quero trocar os pisos do meu banheiro e o revestimento do meu banheiro. Quebrou, 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 trocou. Modificou alguma coisa? Não. Abriu algum vão dentro do imóvel? Não. Continua a mesma coisa. Derrubou parede? Não. Foi só mesmo uma reforma, uma alteração, uma modificação, né, não da estrutura, mas daquela construção
sem implicar em mudança de estrutura, mudança na área construída, volumetria, vãos internos. Reparo é toda obra ou serviço destinada à manutenção da construção. Nós sabemos que as construções elas têm um tempo. E se não fizer, né, a manutenção constante, ela vai se deteriorando. Então, vira e mexe, vai ter que fazer uma manutenção, trocar uma fiação, trocar um encanamento. Então, são reparos necessários para a manutenção daquela edificação. Mas não pode mudar o uso, não pode aumentar nem diminuir a área, não pode mexer na estrutura, não pode mexer na compartimentalização. Nossa, compartimentação. Horizontal ou vertical, não pode mexer no volume, não pode mexer nos espaços, não pode mexer em nada. Na verdade, é isso. Então, eu vou trocar o piso, troquei o piso, eu vou pintar, aí eu tirei a pintura, quero passar um revestimento, e aí eu vou trocar encanamento e troco a parte elétrica, simplesmente para manutenção, para garantir as condições da edificação, do edifício, né? Condições de habitabilidade, condições de segurança do imóvel, ok? Isso são reparos. Na requalificação é a intervenção em uma edificação existente, visando adequação e modernização das instalações. Outras palavras, imagine que exista um projeto de modificação ou de requalificação urbana que a prefeitura vai implementar. Tá? Então, por exemplo, essa área aqui especificamente, nós precisamos colocar em prática algumas situações voltadas à preservação ambiental. Então, de repente, o imóvel ele precisa ser adaptado para aquela nova realidade daquela qualificação ou requalificação que foi feita. Então, imagine que vai ser modificado uma região central da cidade, vai ser transformado numa centralidade. E ali aqueles imóveis serão, que era inicialmente uso residencial, haverá um incentivo para colocar um centro comercial. Então, eles serão requalificados para modificação daquele uso para atender aquela nova necessidade daquele centro comercial. Então, quando a gente fala de requalificação, é quando há um planejamento urbano de uma determinada área que esteja voltada ou desenvolvimento local, desenvolvimento urbano, modificação de algum tipo de centralidade, centralidade de comércio, centralidade de prestação de serviços ou de preservação ambiental. E aí aquelas características daquela região serão modificadas para atender a essa nova requalificação. E aí as intervenções nos imóveis são feitas ou deverão ser feitas para alcançar aí essa nova realidade. Muro de arrimo, falei um pouco do muro de arrimo, né, quando a gente falou do movimento de terra, mas o que é então o muro de arrimo? Voltando lá na parte do movimento de terra, imagina que o terreno ele tem um perfil natural. E aí, esse perfil natural, a pessoa não consegue construir, né? Imagine que ele tem uma declividade e para a construção precisa de estar retinho. Aí a pessoa lá vai e corta aquele barranco, corta aquele talude, faz um corte de terra, retira aquela terra. E aí causa uma instabilidade naquele terreno. O terreno que inicialmente ele tinha um perfil natural, ele foi modificado. E se houve essa modificação, quem fez essa alteração, essa modificação no perfil do terreno, tem que fazer a contenção. Se a contenção não é feita com o passar do tempo, com a erosão, com as chuvas e com o desgaste, com o tempo, esse terreno ele vai ceder. Essa terra ela vai descer. Então, o muro de arrimo é um muro resistente que ele serve para fazer a contenção, para conter esse maciço de terra, para evitar que essa terra desça. Então tem que fazer a contenção, tem que ser um muro forte, resistente, que tenha força, obviamente, para segurar o peso ali da terra e depois, se chover, né, aquela terra encharcada, para que aquilo não venha a ceder. E o muro também ele pode ser feito de arrimo
na beira dos córregos dos rios. Aí, no caso, é para conter o empuxo das águas de infiltração, né? Então, ele serve também para preservar ali as laterais dos rios, dos córregos, né? Para evitar que haja dano, haja solapamento, né? Dessas beiras, das beiradas, cair para dentro do rio. 23, peça gráfica. Peça gráfica, trouxe aqui uma planta baixa, né, que são as representações dos elementos construtivos. Então, quando você olha uma planta baixa, você já verifica como vai ser feita a construção, quais são os elementos construtivos que fazem parte. Nesse caso que eu trouxe aqui, tem a planta baixa, tem o corte frontal, tem o corte lateral, e tem algumas especificações aqui relacionadas àquela construção que vai ser feita, aquela edificação que vai ser erguida. Nós vamos ter uma aula específica somente para leitura de plantas, leitura de peças gráficas, ok? Então aqui é só a definição e quando a gente tiver aula vocês vão saber com mais detalhes como faz para ler, para entender aí uma planta baixa. Próximo, recuo. O recuo é o limite, quer dizer, é a distância entre os limites da construção. Então, imagine que tem o terreno, tem os limites do terreno, né? Frente, lateral e fundo. E onde o prédio, a edificação vai ser levantada. Tá? Então, tem as divisas do lote e a construção. Recuo é o espaço existente entre as divisas dos lotes e as construções. Para que serve o recuo? Para ensolamento, para areamento, né? Então, para pegar sol, para ventilar. Então, se você olhar nesse primeiro desenho aqui, ó, tem o recuo de fundo, tem os recuos laterais e tem o recuo frontal. Na outra imagem, à direita, a construção foi feita sem obedecer os recuos laterais, frontais e de fundo, ok? Não vou entrar no detalhe do tamanho dos recuos, porque isso também depende, está lá na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, depende do tamanho do terreno, depende de uma série de fatores que eu não vou entrar nesse detalhe agora. O que a gente precisa saber aqui é o seguinte, olhar a planta e verificar na planta, porque quem vai fazer a análise e a aprovação desse projeto novo é o pessoal lá da aprovação de plantas. Eles vão ter que verificar quando é necessário ou não obedecer, deixar os recuos frontais, laterais, e quando isso está dispensado. E no nosso caso, a gente vai ter que ler a planta, verificar se aquilo está sendo obedecido. Chegou no local, está sendo feita a construção, sem obedecer os recuos nenhum, e não tem autorização, a obra não tem alvará, nós vamos fazer ação fiscal de obra irregular, normalmente, e aí depois, no momento da pessoa tentar regularizar a edificação, se os técnicos perceberem que é necessário esse recuo, eventualmente eles vão ter que fazer as adequações derrubando o que foi construído aí no local errado, tá? Mas aqui é só para a gente saber que existe sim a previsão de recuos nas construções e que vai depender de uma série de fatores que quem precisa analisar tem que conhecer bastante. No nosso caso, precisamos saber que existe e depois que aprendemos a ler as plantas, nós vamos verificar quando é necessário ou não, para assim fazer a aplicação. Então, se a gente olhou a planta, chegou lá, poxa vida, aqui está dizendo que precisa ter recuo lateral. Aí você olha, vê que está todo construído, não tem recuo, você já sabe que a obra está desvirtuada. E aí você pode fazer a ação fiscal por desvirtuamento da obra. Ok? Saliência. Saliência é um elemento arquitetônico que ele é colocado ali de forma fixada, né, ou sobressalente ali da edificação, pode ser no muro também, no muro da construção. E, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, floreira, jardineira, trouxe isso daqui, é um ornamento, alguma coisa que faz o prédio ficar mais bonito, né, ornamentar o prédio. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia. E aí eu fui pesquisar e descobri, o nome disso aqui é brise. Tá vendo? Ó? Ele tem umas passagenzinhas para iluminação e para areação.
né, para ventilação e iluminação. Achei interessante isso aqui, eu não conhecia, né? Para ver que a gente não sabe tudo. Eu descobri agora, para preparar essa aula, o que era brise. E aqui embaixo, uma marquise. Só aqui no caso da marquise, um detalhe que ela não poderá passar de 30 metros quadrados, ok? E a jardineira não poderá passar de 40 centímetros de largura, tá bom? Não é considerado área computável, essa saliência. Nem a jardineira, nem a floreira, nem a brise, nem essa marquise, desde que respeitado aí o tamanho de 30 metros, e esses ornamentos também não são calculados como área construída. Terraço aberto. A definição diz o seguinte, que o terraço aberto é uma peça justaposta, ou seja, colocada junto à edificação. Ela é constituída de balcão aberto. Então, a princípio, ela precisa ser descoberta para não ser computada como área construída, tá? Então, sem vedação. Se tiver vedação, essa vedação precisa ser retrátil ou vazada, ok? Então, essa área ela é complementar à edificação, mas não tem, assim, uma função essencial ao funcionamento daquela unidade, daquela atividade. Eu coloquei aqui um terraço onde fica como uma área de lazer, até tem uma churrasqueira aqui para a gente ver como exemplo. Mas o que é importante é verificar isso. Não pode ter cobertura para não ser calculada aí como área edificada. Se tiver a cobertura, ela tem que ser retrátil, ou então tem que ter elemento vazado para não desfigurar aí, descaracterizar, né, o terraço aberto. Uso privado é um espaço onde apenas a população daquelas edificações utiliza. Coloquei aqui um exemplo, né? Imagine que tenha lá um condomínio, e no condomínio tenha uma academia e tenha uma piscina, só que não é para qualquer um. Então não dá para qualquer pessoa que está passando na rua entrar lá e usar a piscina, usar a academia. Não, o uso é privativo dos moradores daquele condomínio, daquele prédio. E o uso restrito é espaços, compartimentos disponíveis apenas para pessoas autorizadas. Aí eu coloquei aqui um elevador para a utilização de pessoas que têm mobilidade reduzida ou portadora de deficiência, para a gente entender um pouquinho o que é isso de uso restrito. Algumas vezes você já deve ter ido, por exemplo, em alguns estabelecimentos que tem lá aquela portinha, né? Uso restrito para funcionários. Então você não vai chegar no supermercado e entrar lá para dentro do alojamento, porque lá é restrito a algumas pessoas específicas. Eu agradeço demais a participação de vocês hoje em mais esta aula. Se você ficou com alguma dúvida, se você está ainda com algum problema, estão aqui os meus contatos. Você pode me mandar por e-mail, pode escrever aqui no chat, que eu respondo para vocês também. Fique à vontade, tenha o meu telefone, se você quiser falar comigo, para a gente trocar ideia. Mas agradeço demais, de novo, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo algumas experiências. E colaborem, contribuem, se vocês perceberam, entenderam que alguma coisa, né, não estava correta, ou como que é a situação na subprefeitura de vocês, fique bem à vontade para a gente conversar e trocar ideia. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Beijos! Muito bem, pessoal! Então essa é a aula que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum questionamento, sugestões, já sabe, utiliza aqui o nosso chat e os comentários para conversar com a gente. Nós lemos todos os chats e procuramos responder o mais rápido possível para você, tá? Lembrando que essa aula vai ficar disponível o tempo inteiro na internet, então a qualquer momento você pode revisar essa aula. A lista tem que ser assinada até agora, então na hora que terminar a aula, acabar o vídeo, a lista já vai ficar disponível, então assina a lista. E também eu vou disponibilizar neste momento os exercícios, as atividades referentes a essa aula. É obrigatório quem quiser o certificado fazer esse exercício.
Os exercícios eles poderão ser entregues até amanhã, quinta-feira, às 18 horas. Então, já aproveita, já faz hoje. Não deixa passar muito tempo, porque você pode esquecer. E se você esquecer, você fica com 0. E se você ficar com 0, você não ganha o seu certificado. Então aproveita, os exercícios são fáceis, é apenas para fixação mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.